Bom dia, meus queridos. Hoje é sexta-feira, né? Então vamos começar a nossa aula trabalhando com geografia. Vamos abrir a página 296 e vamos trabalhar até a página 302. Nós vamos falar hoje sobre a hidrografia do Brasil. O Brasil, ele tem uma grande quantidade de rios. Os rios do nosso território brasileiro, eles se diferenciam por vários motivos. Em relação ao volume, tá? Ao volume de água, a extensão, a profundidade, a largura. Então, eles se diferenciam nesses quesitos aí, tá? Então, a gente vai ver aqui neste mapa da página 296, um mapa onde fala sobre o Brasil, os principais rios, Então, vamos lá, a tia convida vocês a conhecerem alguns rios do nosso Brasil. Na legenda, na legenda está indicando rios permanentes com a linha azul e rios temporários por linha azul pontilhada. E o que significa rios permanentes e rios temporários? Alguns já lembraram do ano passado, né? Mas a tia vai explicar. Rios permanentes ou rios temporários, rios permanentes ou rios perenes, tá? São aqueles rios cujas águas nunca secam durante o período de estiagem, ou seja, durante o período que não há chuvas. Esses rios, eles podem até diminuir o volume de suas águas, mas eles não secam. Agora, os rios temporários são aqueles rios cujas suas águas secam no período de seca, no período de estiagem, no período onde há poucas chuvas. Então, os rios temporários são aqueles que secam no período em que não há chuvas. Rios permanentes ou rios perenes são aqueles que as águas não secam no período em que não há chuva. Eles podem até diminuir o volume, mas as suas águas não secam como os rios temporários. Tá bom? Então, a tia vai citar aqui alguns rios conhecidos que a gente já ouviu falar e tem outros. Vamos lá, vamos nos reportar ao nosso estado. Qual é o nosso estado, gente? Rio de Janeiro. Então, no nosso estado tem aí um rio que é muito importante para a nossa região sudeste, que é o Rio Paraíba do Sul. Ele também passa aí no nosso estado do Rio de Janeiro. Tem o Rio Doce, tá? O Rio Tietê. A tia tá falando aí dos principais rios, tá? Como a tia falou, Paraíba do Sul é um rio importante para o nosso estado. Mas também tem aí o Rio Tietê, o rio lá perto, em Goiás, no estado de Goiás, próximo. O Rio Paranaíba, lá em cima, o Rio Tocantins, Rio Araguaia, Xingu, o Rio Tapajós, o Rio Amazonas, o Rio Solimões. Lá no Nordeste, o Rio Parnaíba, olha aí, gente. O Rio São Francisco, que também é um rio muito importante do Brasil. Nós temos aí, nós falamos os rios, alguns rios que nós falamos são rios permanentes ou rios perenes.
Mas lá no Nordeste, onde se concentram a maior parte de rios temporários, que são aqueles cujas águas secam, porque lá no Nordeste ocorre aquele fenômeno chamado seca, se lembram? Pois bem, a seca é um fenômeno natural devido à estiagem de chuva, né? Então, há lugares do interior do Nordeste onde ocorre a seca. Então, a maior quantidade de rios, os rios temporários, se concentram aí na região nordeste do Brasil. Olha como tem rios pontilhados, tá? Olha aí. Estão marcados por rios pontilhados, os rios temporários. Então, a gente vê vários rios temporários no Nordeste, ok? Vamos para a página 297. Eu quero que vocês observem esse mapa, tá, gente? Então, agora a gente vai falar sobre os rios e as formas de relevo. Os rios e o relevo, eles têm tudo em comum, porque de acordo com a forma de relevo, os rios correm por esse relevo. Então, devido o lugar por onde correm as águas dos rios, eles são classificados de maneiras diferentes. Vejam bem. Os rios de planalto e rios de planície. O nome já sugere, né, pra gente alguma coisa. Tá, gente? Eu nem mostrei pra vocês, ó. Tô lançando moda, ó. Tô lançando moda. Meu óculos quebrou justamente agorinha, quando eu ia começar a gravar a aula de vocês. Então, tô lançando moda. Quem quiser acompanhar, tá? Pegar essa moda, estamos juntos. Então, gente... rios de planalto e rios de planície. Rios de planalto são aqueles por onde as suas águas correm em terrenos com desníveis, ou seja, terrenos altos e irregulares. Então, esses rios de planalto, as suas águas correm com mais força porque as águas correm por caminhos, tá? Por relevo irregular. E os rios de planalto, eles são aproveitados para a produção de energia. Vocês sabiam? Eu acho que sim. Agora, os rios de planície são rios que correm em lugares planos com pequenas ondulações insignificantes. E esses rios, eles são aproveitados para navegação. Agora, os rios de planalto, devido ao terreno por onde eles correm, eles são... nós encontramos muitas cachoeiras, tá? Aquela queda d'água de uma altura. Vocês já viram, né? Então, olha aqui. Rio de planalto, olha por onde ele passa, olha o terreno alto, irregular. E rio de planície. Rio de planície passa por terrenos o quê? Planos, terrenos planos com poucas ondulações e é aproveitado para navegação. Agora, os rios de planalto, eles correm por terrenos irregulares e devido a esses terrenos irregulares, as suas águas correm com mais força, então ele é aproveitado para a produção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. O que são usinas hidrelétricas? São lugares onde as águas dos rios são aproveitadas
para a produção de energia. E essa energia é utilizada por nós nas nossas casas, nas indústrias, nos comércios, nos hospitais, tá? Então, as usinas hidrelétricas são muito importantes. É onde é gerada a energia, a eletricidade que chega em nossas casas. Agora, de acordo com o relevo por onde o rio corre, nós já vimos que ele pode ser classificado como rio de planalto e rio de planície. Agora nós vamos falar na página 297, como a tia já explicou anteriormente no mapa, a diferença dos rios perenes e rios temporários. Devido ao clima do lugar, os rios podem ser classificados como rios perenes ou permanentes. Perenes ou permanentes são rios cujas águas nunca secam. Agora, os rios temporários são rios que suas águas secam no período de estiagem, no período onde que não há chuva. E a maior parte dos rios temporários se concentram na região nordeste do Brasil. E aonde fica, tia, a região nordeste do Brasil? Aqui, ó, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, tá? São esses 9 estados aqui que formam a região Nordeste, onde estão localizados a maior quantidade de rios temporários, que são aqueles cuja as águas secam no período de estiagem, ok? A tia vai deixar um pequeno texto para vocês, onde nós vamos falar sobre as partes de um rio. Nós vimos isso no ano passado, tá? Então a tia vai colocar para vocês bem aí no grupo. Vocês podem imprimir ou vocês podem copiar. Quem gosta de desenhar, como a Lara, pode desenhar, tá? Então, olha só, vamos lá. O que são rios? Rios são correntes de água natural. São correntes de águas naturais. Ou são correntes de água natural. Tanto faz, no plural ou no singular. E os rios, eles têm as suas partes. Lugar onde o rio nasce. O rio nasce geralmente em terreno mais elevado. É chamado de nascente. Olha aqui, a nascente de um rio. O caminho por onde o rio corre é chamado de leito, ok? Esse rio aqui é um rio principal que está recebendo água de um rio, de um outro rio. Esse outro rio que despeja suas águas num rio principal é chamado afluente, rio afluente. Rio afluente é aquele rio que despeja suas águas em um outro rio, um rio principal. Olha aqui meu óculos. Agora, nós temos aí as margens. Se eu ficar de costas para a nascente do rio, desse lado eu tenho a margem esquerda e desse aqui a margem direita. Então, já vimos, lugar onde o rio nasce, nascente. Lugar por onde correm as águas do rio, leito.
rio que despeja suas águas em outro rio, rio afluente. Lugar onde o rio despeja suas águas, é chamada de foz. A foz de um rio pode ser um outro rio, pode ser um lago ou pode ser o mar. Então, a foz de um rio pode ser um lago, pode ser um outro rio ou o mar. E também nós temos as terras que ficam dos lados dos rios. Essas terras são chamadas de margens. Nós temos a margem esquerda e a margem direita. A tia vai colocar no grupo para vocês copiarem. É pouquinho, só para vocês terem essa informação aí, tá bom? Então, vamos continuar. Página 299. Nós vamos falar sobre a importância dos rios. Por que os rios são importantes? Os rios são importantes porque nós utilizamos as suas águas de várias maneiras, em várias atividades. Por exemplo, a água dos rios, elas são aproveitadas para irrigar lavouras. A água dos rios são importantes porque elas podem ser utilizadas na pecuária, na indústria, no comércio. Também as águas dos rios são importantes porque nós podemos utilizá-las dentro da nossa casa, fazendo a nossa higiene pessoal, como tomar banho, escovar os dentes, como a higiene da casa, lavar louça, dar descargas e várias outras situações que nós utilizamos as águas dos rios. As águas dos rios são importantes para a produção de energia elétrica, graças a Deus, né? Hoje nós temos, diferente lá dos séculos passados, que não eram utilizadas, né? Ainda não tinham as usinas hidrelétricas, então era usado o quê? Os lampiões, lembram? Pois bem, hoje nós somos felizes porque nós temos energia elétrica que facilita a nossa vida, ok? Então, na página 299, vocês vão ver aí em quais situações que nós utilizamos as águas dos rios, ok? Então, na página 299, vocês vão ver isso daí. Olha aqui, ó, o que a tia falou. Brasil, principal uso dos rios. 2016, principal uso pecuário, que é a pecuária, criação de animais. Principais usos nas indústrias. Ó, uso doméstico, como a tia falou. Nós temos aqui, ó, um gráfico em que a água é mais consumida e menos consumida. Olha aqui, ó, nós podemos ver que na utilização agrícola, nós temos aqui 75% de uso nessa atividade, tá bom? Depois vem o uso doméstico. Então, na página 300 e 301, continua também a utilidade, a importância das águas dos rios. Como a tia já havia falado para vocês, que as águas dos rios, os rios de planalto, que são aqueles que correm em terrenos irregulares, onde as suas águas são aproveitadas para a produção de energia, nós vamos ver aqui na página 300, ok? Que essa força da água é utilizada nas usinas hidrelétricas, onde produzem energia elétrica para as cidades, ok? Então, vocês vão ver aí a usina elétrica.
a usina elétrica, usina hidrelétrica, tá? Muito importante aí para nós, ok? E em seguida vocês terminarão de ler e farão as atividades, depois a tia retorna para corrigir, tá? Olha só, a tia vai colocar também uns exercícios para nós fazermos uma revisão aí, porque tem muito pouco exercício aqui, tá bom, gente? Então, ótima aula e um beijo, tá?